Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início agora à pregação da palavra do Senhor. Momento esse tão esperado do culto e também o mais alto, por assim dizer, que é o momento em que Deus prometeu, por meio da sua palavra, falar aos nossos corações. É claro que Deus fala ao seu povo, à sua igreja, em toda a liturgia do culto, mas Ele promete e prometeu de um modo especial por meio da pregação da palavra do Senhor. Nós concluímos, meus irmãos, na semana passada, a nossa exposição no Evangelho de Marcos. Até então eu ainda não separei um livro no qual nós pudéssemos expô-lo, né, por todo. Acredito que talvez o livro de Ruth seja o mais indicado para nós pregarmos na próxima série. Mas hoje nós iremos fazer uma leitura e uma passagem isolada das Escrituras Sagradas. Será uma exposição no livro do Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de 10, até o versículo de número 10. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Será a porção da palavra do Senhor que nós iremos expor essa noite. É uma passagem bem conhecida e também de muita importância para nós. Peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção e reverência o que diz então a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Êxodo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua graça e iluminação nessa passagem que acabamos de ler. Oremos. Bondoso Deus que está nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus que está sentado em um trono de glória, de excelência e de majestade, cujo poder é notado em todas as extensões do universo e da terra. Aqui, ó Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração,
e pedimos a tua santa assistência em nosso meio essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a palavra do Senhor. Ó Deus, que tu queiras falar ao nosso coração essa noite, que não venhamos sair daqui, Senhor, sem ser visitado pelo teu Espírito, sem uma direção da tua parte para as nossas vidas, quer seja uma correção, uma exortação, quer seja um consolo, quer seja, ó Deus, um direcionamento em qualquer área da nossa vida. Ó Deus, o que tu queiras falar conosco, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, nossos corações possam estar prontos e receptíveis à tua mensagem. Ó Deus, e abençoa a mim também, que trarei a mensagem do Senhor essa noite. O Senhor me chamou, me escolheu para que aqui eu estivesse, um homem pecador, cheio de falhas, cheio de limitações, fraco na sua natureza e na sua consistência, e peço a Ti, Senhor Deus, que me ajude, por favor, que apesar de mim, dos meus pecados e das minhas fraquezas, Tu possa manifestar a Tua glória essa noite aos olhos, aos ouvidos e aos corações dos homens. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Certa vez, meus irmãos, eu tive um compromisso na minha vida que, de certa forma, foi um tanto inusitado para mim, né? Eu fui convidado, foi logo no início da minha, logo na minha chegada lá no seminário, e eu recebi um convite para pregar em uma igreja. E me preparei devidamente para fazer o sermão, né? Foi um dos primeiros sermões que eu estava pregando. E eu me preparei devidamente, mas chegou um momento em que a minha mente já estava cansada e que eu parei um pouco, não tinha concluído ainda o sermão, e fui descansar. Acabei adormecendo, né, para poder descansar a mente do cansaço. E de repente eu fui surpreendido, né, por Bianca me chamando para poder fazer compras. E eu hesitei porque estava próximo do momento de pregar. Eu falei, não, eu tenho que terminar o sermão, não posso sair agora. Aí ela, não, mas eu tenho que fazer essas compras, está faltando algumas coisas para cada. Depois de muita insistência, eu então cedi e fui. Fizemos o que tínhamos que fazer no mercado, mas na volta houve um engarrafamento geral. Isso foi lá em Teresina, esses fatos, né, acontecendo em Teresina. Isso que eu passei, né? E saí do supermercado, tudo engarrafado. E trânsito, e eu tinha uma moto, estava lá no meio do engarrafamento, com Bia, as compras. E uma coisa, o culto, o momento já estava chegando. Eu não tinha preparado ainda, né? E eu pensei logo ali em cima da moto, nossa, eu nem comecei o meu ministério como pastor e já estou tendo o meu primeiro desastre, né? Pense num negócio que me deixou atordoado, amedrontado, com medo, aflito. O meu coração batia tão forte que é como se eu sentisse as batidas do meu peito pulsando. E enquanto isso eu fiquei imaginando, né, os presbíteros e a igreja todos decepcionados comigo, porque o culto já estava se aproximando e o pregador não tinha chegado, não tinha terminado ainda a mensagem e não estava lá na hora para fazer a mensagem, para pregar a mensagem. Rapaz, foi um sufoco tão grande que eu senti ali no meio daquele trânsito com tanto carro, que eu acabei despertando do meu sono. Isso mesmo, graças a Deus, era um sonho que eu estava tendo, né? Foi um sonho. Eu acordei no meio da noite, Bia estava dormindo, a janela estava escura, estava escuro, e eu tive um alívio. Eu falei, nossa, que maravilha, graças a Deus não era real, graças a Deus era apenas um sonho. Foi como se eu se diz uma libertação da minha vida. Foi como se eu me sentisse, né, como se eu saísse
de uma prisão que eu estava preso, atordoada, né? A sensação que eu tive foi de fato isso. Foi de fato que Deus me libertou de uma prisão, que Deus me libertou de uma grande aflição. E o texto que nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, ele vem tratar exatamente disso. Claro que ele não vem falar de sonhos, né? Ou de um pregador que estava faltando, né, ao seu compromisso por conta de um erro. Mas ele vem falar da aflição, vem falar de um Deus que livra o seu povo das aflições que ele passa. Exatamente isso que nós acabamos de ouvir. Se tem uma coisa que Deus ele é perito, se tem uma coisa que Deus ele é próprio em fazer, é conhecer o seu povo. E apesar de conhecer o seu povo, ele conhece também as aflições que ele passam nas suas vidas. Em qualquer momento, qualquer circunstância. E a grande verdade, meus irmãos, que o texto salta para nós, é que Deus está pronto para libertar o seu povo das aflições em que eles experimentam. Aquele dia foi um dia angustiante na minha vida. E graças ao sonho que eu tive, né, as batidas do meu coração que me atormentaram, que foram tão fortes, eu então despertei daquele sono. E nós vemos aqui Deus também mostrando, né, se levantando em favor de Israel, a fim de livrar eles, né, das aflições que ele estava passando. Isso é algo que eu queria que você guardasse no seu coração, no que diz respeito ao Deus que nós servimos. Ele não é um Deus indiferente com as nossas lutas. Ele não é um Deus indiferente com os nossos sofrimentos. Como nós veremos hoje, Deus ele está pronto, de prontidão, para livrar o seu povo das aflições que ele passa. E nós veremos isso basicamente em 2 pontos nessa noite. Do versículo 1 ao 6, nós veremos que Deus, o Deus da aliança, ele se revela ao seu povo. É a primeira coisa que nós vemos aqui. Ele é um Deus que se dá a conhecer, que se mostra, que ele não fica incógnito, ele não fica escondido, ele se revela à sua igreja, ao seu povo. E em segundo lugar, nós veremos do versículo 7 até o versículo de número 10, que esse Deus da aliança, o Deus de Israel, ele livra o seu povo de suas angústias. Antes mesmo de nós adentrarmos dessa passagem, meus irmãos, faz-se necessário analisarmos o contexto dessa passagem. Se vocês acompanharam comigo aí a leitura do versículo 23 a 25, nós temos então um resumo, né, do que está acontecendo, o que é que Deus de fato vai fazer. Lá no versículo 23, diz assim, do capítulo 2 de Êxodo: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui nós temos o contexto imediato, a passagem que nós estamos analisando. Nós lembramos bem, meus irmãos, que depois que José morreu, né? Na verdade, na época de Jacó, o povo de Deus foi levado ao Egito, e lá ele residiu por um tempo. Ele morou inicialmente na cidade de Gósen, né? E lá o povo de Deus cresceu e se multiplicou. Mas houve um tempo na história da igreja, na história do povo de Deus, em que Deus havia feito uma promessa a Abraão, né, ao primeiro patriarca, de que um dia o povo dele iria para o Egito, e depois de 430 anos lá no Egito, ele apareceria novamente para o seu povo e o retornaria para a terra de Canaã,
que foi a terra na qual Deus havia dado a Moisés como possessão, como herança. E é exatamente nesse momento que nós encontramos o povo de Deus. No momento presente, eles eram escravos lá na terra do Egito, porque até o período de José, o povo de Deus viveu em fartura e abundância. Mas depois da morte de José, levantou-se novos faraós, e esses não mais queriam a paz de Israel. Eles perceberam que o povo de Deus crescia demais e poderia ser uma ameaça. Eles eram fortes, eles eram em grande número e constituía em uma ameaça para o Egito. Então, os faraós que se levantaram após José se colocaram contra o povo de Deus, colocando eles então à escravidão, submetendo eles então à escravidão. E assim eles viveram muito tempo. Exatamente no capítulo 1, e no capítulo 1 nós vemos então a razão pela qual eles sofriam, né? Exatamente isso, porque o faraó viam que eles cresciam demais, e então eles aumentaram a carga. E nessa história toda, Deus prepara um libertador, prepara uma pessoa a fim de libertar Israel dessa condição, e essa pessoa nada mais é do que Moisés. Tanto é que no capítulo 2 aqui de Êxodo nós vemos o próprio Moisés, né, narrando então como foi o seu nascimento e como se deu então a sua criação. Na verdade, que nós sabemos pela leitura do capítulo 2, é que Moisés passou 40 anos como cidadão dos egípcios. Ele era filho de hebreu, mas foi criado na ciência dos egípcios. Ele foi criado pela filha de Faraó. E lá ele cresceu, ficou até os seus 40 anos. Mas houve um determinado momento, em especial por conta de um episódio, quando Moisés, que sabia que ele era mesmo hebreu, quando ele viu que um dos hebreus estava sendo castigado por um dos soldados egípcios, ele então se colocou a favor dos hebreus e matou o soldado egípcio. Exatamente por isso, porque então ele suspeitou de que outras pessoas, ou até mesmo o faraó, estivesse sabendo já do caso, ele então foge da terra do Egito, para ir então morar no deserto. No deserto então ele passa mais 40 anos, e é exatamente nesse contexto na qual nós encontramos Moisés. É no deserto que ele encontra com a filha de Jetro, Zípora, e a qual Jetro então lhe dá como esposa. E Moisés passa agora a morar com Jetro, que era sacerdote em Midian. E lá em Midian, onde Moisés então permaneceu, ele tinha basicamente aí já estava na sua segunda parte, ele tinha mais ou menos 80 anos de idade. Foi nesse momento então, quando o Senhor apareceu para Moisés, e é onde nós entramos aí no capítulo 3 de Êxodo, onde nós vemos então a narrativa sendo começando. E Deus que tinha feito uma promessa para Abraão, de que ele se levantaria para tirar novamente o povo da terra do Egito, ele agora tem um motivo a mais. Além da promessa que ele tinha dado a Abraão, ele ainda tem a insistência do seu povo, que estava constantemente clamando por ele, pedindo para que ele os libertasse. E é exatamente aí então que nós entramos no capítulo 3, no versículo 1, onde Deus irá preparar Moisés para ser o libertador de Israel, ser aquela pessoa a quem ele enviará até o Egito para libertar Israel das garras da servidão e dos maus tratos de Faraó. E aqui nós vemos então Deus, em primeiro lugar, nessa preparação de providenciar esse libertador, ele se revelando para Moisés. E é exatamente isso que ele faz também com a sua igreja, ou com qualquer outra pessoa a quem ele chama para perto de si. Uma das primeiras coisas que Deus faz nada mais é do que se revelar.
E é isso que nós encontramos aqui nos 6 primeiros versículos do capítulo 3. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem essa passagem comigo, acompanhar a leitura, para vermos o que é que essa porção tem a nos ensinar. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Aqui nós temos a primeira aparição, o aparecimento. Nós vemos aqui o modo como Deus se revela, primeiramente, a Moisés. E se tem uma coisa muito característica, meus irmãos, nessa passagem, e que nós vemos aqui de um modo tão importante nessa passagem, é que Deus, ele se revela a Moisés no deserto. Vê que Deus, ele aparece primeiramente a Moisés, estando ele no deserto. O deserto é algo, é um tema importante no livro do Êxodo, porque nós vemos, né, Moisés em especial, que enquanto ele esteve lá, na casa de Faraó, com todas as benesses e toda a glória, a suntuosidade da casa de Faraó, ele não necessariamente apareceu para Moisés ali, mas houve um tempo, e em especial 80 anos, né, da vida de Moisés, que ele decide então aparecer a Moisés, e aparece exatamente no deserto. Moisés, ele tinha ido morar no deserto, na casa do seu sogro, Jetro, porque tinha casado com a sua filha, e lá então ele passou a cuidar dos afazeres de Jetro. Ele era um pastor de ovelhas, e ele, em certo dia, enquanto apacentava as suas ovelhas, ele foi para a região que diz aqui, para o lado ocidental, porque era a região das mais, onde tinha mais pastagens. E é exatamente lá, né? É exatamente lá, nessa região, no deserto, onde Deus se prontifica a aparecer para Moisés. E isso é algo que é muito importante para nós no que diz respeito à nossa vida como povo de Deus. Muitas das vezes nós imaginamos que Deus, ele está pronto para aparecer para nós quando estamos em situações abastardas, boas, agradáveis. E na maioria das vezes não é necessariamente esses momentos em que Deus se prontifica a aparecer para o seu povo. A grande verdade é, meus irmãos, que muitas das vezes que é no deserto que Deus há de se mostrar em sua glória para a sua igreja. Israel necessariamente estava passando por um deserto, né, se nós podemos olhar de uma forma figurada. Ela estava debaixo da escravidão do Egito. Ele estava servindo debaixo de chicotadas. Ele estava gemendo sobre o chicote egípcio. E foi exatamente lá, né, foi exatamente nesse contexto em que Deus resolve aparecer também ao seu povo, em especial aqui Moisés. E nós vemos também que o monte no qual Moisés viu Deus, né, no qual ele havia se direcionado, que é o monte Horebe, né, o monte de Deus, que é chamado aqui de monte de Deus, ele também estava localizado numa região desértica. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que muitas das vezes é no sofrimento que nós nos atentamos de fato para a glória e para o poder de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes Deus usa a aflição, Deus usa o sofrimento para se mostrar ao seu povo. Quantas vezes nós estamos em situações desagradáveis, que nos ferem, que nos machucam, e é exatamente nesse momento em que nós somos inclinados a buscar mais o Senhor. Parece que essa é uma característica própria do povo de Deus. É como se fosse uma mula que só vai debaixo do chicote. O povo de Deus, enquanto estava na terra do Egito, comendo e bebendo, estava tudo bom, nem
fazia questão de buscar o Senhor, mas bastou o chicote do egípcio arder nos seus lombos, que ele então passa a aclamar o nome de Deus, né? E muitas das vezes nós fazemos assim, e Deus usa as nossas aflições, muitas das nossas aflições, para nós nos aproximarmos mais dele. É um trato carinhoso de Deus, apesar de doer, é um trato paternal e pastoral de Deus para cuidar da sua igreja. Mas veja, ele se revela não apenas no deserto, né? O deserto não é o modo como Deus apenas costuma se revelar. Ele costuma se revelar também, como nós vemos aqui no versículo 1, a pessoas ocupadas, como é o caso de Moisés. Muitas das vezes nós pensamos que o melhor momento para servir a Deus é quando nós não temos muitos afazeres, quando nós não temos muitas demandas, muitos trabalhos. Mas se nós olharmos bem, quando Deus apareceu para Moisés, Moisés estava trabalhando, Moisés estava muito ocupado, ele tinha um rebanho de ovelhas para cuidar e no deserto, né? E é exatamente nessa hora em que Deus se revela para ele. Isso, meus irmãos, é algo que nós devemos observar com muita atenção, porque variadas vezes nós damos essa justificativa para não nos achegarmos a Deus, para não cumprirmos os nossos deveres e os nossos afazeres no que diz respeito a Deus. Não, eu tenho muita coisa para fazer, isso aqui pode deixar para depois. Ah não, eu vou deixar para servir a Deus quando eu estiver de férias do meu trabalho, vou estar mais desimpedido. Mas o que acontece é que na maioria das vezes, as férias vêm, a folga vem, e nós não servimos a Deus nessas horas. A verdade, muitas das vezes, é que Deus se revela e se mostra, se faz conhecido a pessoas ocupadas, a pessoas que trabalham, a pessoas que têm muitas ocupações. E isso é um tanto para que a pessoa perceba que não necessariamente depende dela a revelação de Deus, o modo como ela vai cuidar da sua vida espiritual, mas é Deus quem cuida dessas pessoas. E ainda uma terceira coisa que nós vemos aqui, pelo exemplo de Moisés, é que Deus não tem tempo necessário, não tem um tempo determinado para se revelar às pessoas. Moisés tinha aqui 80 anos de idade. Na verdade, os comentaristas eles chegam a dizer que Moisés passou 40 anos ali no Egito, e os seus outros 40 anos até o momento foi lá no deserto. E Moisés já era idoso aqui nessa época. Pense que certamente as dores, né, comum da idade aparecia, ele sentia as dificuldades de uma pessoa idosa, ele sentia também, porque ele era um homem idoso nesse período que Deus se revelou para ele. E o que nós vemos é que Deus não tem data necessária para chamar as pessoas ao seu serviço, para se revelar à pessoa, seja ela uma criança, seja ela um adolescente ou um idoso. Não existe faixa etária para Deus se revelar, como também não existe faixa etária para Deus chamar as pessoas ao seu serviço. As pessoas muitas vezes, eu já estou muito velho para servir a Deus no seu serviço, ou na igreja, num papel de liderança da igreja, ou em um trabalho de estar à frente da igreja. Olha para Moisés. Moisés tem 80 anos de idade. Será que existe idade para servir a Deus? Obviamente que não. E Moisés é uma testemunha disso. Mas além disso, meus irmãos, Deus ainda também, ele costuma se revelar de maneira inusitada ao seu povo. Nós vimos aqui que Deus, ele costuma se revelar no deserto, no momento da aflição, de dificuldades, a pessoas ocupadas. Ele não tem um certo tempo para se revelar a essas pessoas, mas também ele apresenta-se de forma inusitada. Isso nós vemos na continuação da leitura do versículo 2 em diante. Veja o que diz a porção. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou,
E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima, né? Esse aqui foi o modo inusitado como Deus, ele costuma se revelar ao seu povo e à sua igreja. E o que nós vemos aqui é que Deus, ele se revela de um modo transcendente. Exatamente isso, meus irmãos. Se tem algo que o nosso Deus é, e é próprio dele fazer isso, é ele se mostrar à sua igreja, ao seu povo, como um Deus transcendente, um Deus que ele está além da matéria, que ele está além das forças físicas e naturais da criação. Deus, ele está acima das coisas criadas, e é exatamente isso que nós vemos no modo como Deus se revelou para Moisés. Como nós vemos aqui, assim que Moisés chegou no Monte Horebe, ele viu um arbusto pegando fogo. Era comum os arbustos pegarem fogo no deserto, porque os arbustos costumavam ser secos, e com o calor do deserto, eles costumavam a pegar fogo de forma repentina. Mas esse arbusto no qual o texto aqui fala para nós, ele é diferente dos outros arbustos. A grande diferença dele era que a chama, né, foi acesa no arbusto, mas o arbusto não se consumia pela chama que estava ardendo sobre ele. Isso aqui nada mais é do que uma forma de nós analisarmos o caráter de Deus, ou a forma como, ou um atributo de Deus, que nada mais é um Deus assim transcendente. Nós estamos acostumados a entender que o fogo colocado junto da madeira, né, ou de uma madeira, ela tem a tendência a queimar, ela tem que queimar. Mas o que nós vemos aqui é que essa chama, em contato com essa madeira, ela não consome, né? Isso mostra então, de certa forma, que Deus, ele não está limitado pela matéria, que ele é uma coisa completamente superior às coisas comuns. Ele ultrapassa as coisas físicas. E era importante para Moisés saber disso desde então, ao olhar para aquela chama e ver que o Deus que o chamava, o Deus que estava aparecendo para ele, era um Deus incomum. Ele tinha um atributo supra-excelente. Afinal de contas, Deus estava preparando Moisés para ir até Faraó, ir até o Egito. Pense bem, meus irmãos, até aqui Moisés não sabia o porquê de todas essas coisas estavam acontecendo, mas Deus sabia o porquê ele estava se apresentando a Moisés. E veja a responsabilidade que Deus estava a colocar sobre os ombros de Moisés. O Egito, naquela ocasião, era a maior potência que se tinha na terra. Faraó era o chefe militar mais poderoso que se tinha. E Deus irá separar Moisés para ir lá até Faraó e enfrentar Faraó para libertar o povo dele. Então era importante que Moisés conhecesse que o Deus que o estava chamando, ele está acima da matéria, ele está acima da criação, ele está acima das forças naturais e das coisas que se constituem. E a grande verdade que eu queria que você guardasse no seu coração essa noite, que o nosso Deus, ele é um Deus transcendente. Ele não se limita às coisas criadas. Eu não sei qual a sua luta, a sua aflição, a dor, a preocupação, a angústia que você esteja passando. Mas eu sei que o Deus a quem eu e você servimos é um Deus que está acima dessas coisas. Ele é um Deus que está acima das coisas naturais. É um Deus que transcende, na verdade, a matéria.
Na verdade, a sarça, né? Aqui é dito sarça, mas é a palavra utilizada para arbusto, né? A mesma coisa de arbusto, é um sinônimo. A sarça em chamas, né? Ela sempre foi um símbolo da igreja, né? Ela sempre representou, especialmente aí os presbiterianos, né? Trouxe esse símbolo. E ela tem algo sugestivo também, no que diz respeito a isso, no contexto da igreja, porque o povo de Deus, de certa forma, ele muitas das vezes experimenta aflições e lutas, né? Nós podemos dizer que as aflições, as angústias, as perseguições que o povo de Deus experimentou durante toda a história, pode ser esse fogo que esteja tentando consumir ela. Mas a grande verdade meus irmãos, é que a igreja do Senhor, apesar das perseguições e apesar de todas os levantes, né, que a contra-atacam, ela não é consumida, ela não é dirimida no rumo da história. São mais de 2000 anos de história da igreja cristã e ela continua de pé até hoje. Vários impérios, vários reinos, várias pessoas poderosas se levantaram na humanidade e todos eles caíram, todos eles desapareceram. Tem a sua história, o seu relato, mas eles não subsistem até hoje. Com a igreja é diferente, porque essa é uma característica do povo de Deus. Ela é guardada pelo Deus que apareceu para Moisés, pelo Deus de Israel. Ela pode até ser queimada, mas não é consumida. E nós, como povo de Deus, é a mesma coisa. Podemos ser experimentados, né, em aflições e sofrimentos, mas temos um Deus ao nosso lado, um Deus que nos guarda e se apresenta diante de nós, que não nos deixa ser consumido pela provação e pela angústia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que não existe tentação que não seja capaz de nós suportarmos. E Deus, ele providenciará livramento na hora da aflição e da tentação. A verdade que eu tenho para dizer para você nessa noite é que os seus problemas, a sua aflição, a sua angústia, ela não é capaz de lhe destruir, ela não é capaz de lhe derrubar, de tirar o seu nome da história. Não existe aflição que o povo de Deus não consiga suportar. Não existe aflição que diante de Deus nós não conseguimos superar ela. Somos um povo do deserto. Somos um povo que Deus se apresenta para ele no meio do deserto. E nós um dia iremos experimentar, ainda que nos seja tirada, por assim dizer, a nossa vida, ainda assim seremos vitoriosos, porque estaremos na glória eterna, na consolação de todos os nossos sofrimentos. Ainda a morte é lucro para o povo de Deus. Isso é servir um Deus transcendente, um Deus que não está limitado pela matéria, um Deus que não se curva diante dos obstáculos naturais da criação. Deus, ele se revela para nós, e nós servimos a um Deus que é transcendente. Mas outra coisa que nós vemos aqui no versículo 3 a 5, é que Deus, ele se revela também de um modo santo. Além de se revelar de um modo transcendente, ele se revela de um modo santo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 3 a 5. Então disse o Senhor consigo mesmo. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja, meus irmãos, estamos aqui em pleno deserto, estamos necessariamente aqui em cima de um monte, e estamos aqui diante de um arbusto que está queimando. Moisés viu aquela cena,
estava ele sozinho olhando para aquele arbusto se queimando e sentiu uma certa curiosidade. Ele se sentiu atraído por aquela coisa inusitada que estava acontecendo. Ele então, de forma descuidada, se aproxima do arbusto e então ouve uma voz que saía de dentro do arbusto que estava em chamas. E a voz dizia: Moisés, Moisés. Ele imediatamente, certamente, alguma coisa está acontecendo aqui. Ele recua, né? E Deus então dá esse pronunciamento para ele: não se aproxime, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui o que nós vemos, meus irmãos, é o outro caráter de Deus, é um outro atributo de Deus que ele revela a Moisés nesse momento em que ele aparece para ele. E o que Deus está querendo transmitir para Moisés é que ele é santo, é que ele, na verdade, é santíssimo. E a sua santidade é tão intensa que é até mesmo perigoso para Moisés se aproximar de forma descuidada de Deus. E então Deus dá uma advertência para Moisés: olha, Moisés, você não sabe diante de quem você está se aproximando. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aqui faz necessário uma explicação. Os judeus, né, os hebreus, eles tinham um entendimento de que o pó da terra era imundo, né? Inclusive até hoje os hebreus, eles costumam, antes de entrar dentro das casas, tirarem as sandálias e até mesmo lavar os seus pés, por conta do pó da terra, que eles não tinham calçamento. Então eles antes de entrar dentro de casa, para não tornar a casa impura e imunda, eles lavavam os pés, ou então tiravam os calçados, para então poder entrar naquele lugar, no ambiente. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Moisés, ele estava calçado certamente com suas sandálias, que ele veio do deserto, e ao aproximar da sarça, Deus traz essa advertência: olha, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. Muitas das vezes nós pensamos assim, hoje se fala que Israel é a terra santa, né? E que o lugar lá é santo. Mas o fato da terra ser santa ali é exatamente porque Deus está naquele lugar. O que torna aquele lugar santo é porque Deus está ali presente. O Criador dos céus e da terra se faz notado ali. E aqui nós aprendemos algo, meus irmãos, dessa atitude, dessa santidade de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos tomar cuidado. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós devemos entender que o Deus a quem nós servimos, ele é um fogo consumidor, ele é santíssimo. Eclesiastes vai dizer assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Observe no lugar onde você está entrando, porque aquele lugar onde Deus está é terra santa. E é necessário então que nós venhamos tirar as sandálias dos nossos pés ao entrar naquele lugar. Não quer dizer que os seus calçados têm que ficar ali na calçada, né, fora da igreja. Mas isso é uma atitude de coração, é uma atitude do Espírito. É Moisés e nós entendermos que diante de Deus nós somos imundos, nós estamos em falta, nós não temos dignidade para apresentar-se diante da santidade altíssima que é Deus. Os anjos estão diante de Deus nesse momento e cobrem os seus rostos devido à santidade de Deus. Nós vemos histórias de homens que inclusive Moisés, quando teve na presença de Deus, que pediu para ver a glória de Deus, Deus disse assim: olha, você só pode ver a minha bondade, porque homem jamais viu a minha glória e conseguiu permanecer vivo. Meus irmãos, quando nós nos aproximarmos de Deus, nós devemos nos aproximar com santidade, com humildade.
Devemos entender diante de quem nós estamos. A igreja não é necessariamente um local onde nós iremos promover a nossa glória. Pelo contrário, é um local onde nós iremos dar glórias para Deus. É um local onde nós iremos engrandecer os atributos sobreexcelentes do nosso Deus. E então é necessário, todas as vezes que nós nos chegarmos à casa de Deus, saber de fato onde é que nós estamos. Devemos entender que há algo em nós que deve ser despido, deve ser tirado. A nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso desejo de atenção para nós mesmos. Essas coisas têm que ser tiradas. Os nossos pecados têm que ser tirados, devem ser colocados de lado, porque o lugar onde nós estamos é terra santa. Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês acerca disso, e é mostrar para você que Israel não é necessariamente a terra santa. A terra santa é aqui, exatamente nesse local onde nós estamos pisando os nossos pés, onde necessariamente nós estamos nesse momento. Porque santo não é necessariamente o punhado de terra, esses pisos ou essas cadeiras nas quais vocês estão sentados. Esse lugar é santo, meus irmãos, porque Deus está aqui, porque a sarça está ardendo aqui, porque é daqui que Deus fala com a igreja. Apesar de nós não vermos, apesar de nós não vermos nenhum fogo queimando, Deus prometeu que é no meio da congregação dos justos, dos santos, onde Ele se faz conhecido, onde a sua glória se mostra, onde de fato Ele está presente. Você já parou para pensar por um momento que agora mesmo, enquanto você está ouvindo esse sermão, você está diante da presença do Deus, do Criador dos céus e da terra, agora, nesse momento? O dono de todo o universo, o Deus que é santíssimo. E é exatamente na presença dele que nós estamos nesse momento, dando glórias, oferecendo um culto para ele. E como está o seu coração, as suas sandálias? Onde você colocou? A sua mente, o seu coração, a sua alma. Você vem mesmo para cá, entendendo que esse lugar é santo e que você estará diante do Criador dos céus e da terra? É assim que você pensa? É assim que você vê a igreja? Não são os muros, meus irmãos, as paredes que tornam esse lugar especial, ou belo, ou bonito. Pelo contrário, a glória de Deus presente aqui. E é o que de fato deveria causar em nós certa reverência. Por isso que devemos tomar o cuidado que no momento em que nós separamos para o culto, e nós nos dedicamos ao culto, de fato, nos dediquemos ao culto. Não fiquemos preocupados com as coisas que virá depois. Não fiquemos preocupados com os problemas que está. Você acha mesmo que Moisés, nesse momento em que ele viu a sarça, ele estava preocupado com a conta de energia, ou com a conta, o salário do mês que ia entrar, ou aquela demanda que ele teve com Zípora? Certamente que ele não estava preocupado com isso. Ele viu Deus em sua santidade e temeu isso. E nós devemos temer isso também, meus irmãos. Quando nós estivermos aqui, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Saber que o lugar em que está entrando é uma terra santa. Todas as vezes que você passar por aquela porta e que o liturgo convocar a igreja para o culto, lembre-se, Deus está presente. É para cá, é na presença dele que nós iremos nos colocar. Então guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor para adorá-lo. Deus, ele costuma se revelar de forma santa, né, para o seu povo. E ainda assim nós vemos uma outra coisa ainda muito importante na passagem, é que a forma como Deus se revela é por meio de um mediador. Exatamente isso. Deus, ele é um Deus de aliança, sim, ele é o Deus do seu povo,
E porque a sua santidade é tão intensa e a sua glória é incomum, é sobreexcelente, ele aparece para o seu povo por meio de um mediador. E nós vemos isso aqui no versículo 2. Se você ler lá no versículo 2, nós vemos que Deus, ele não se apresenta necessariamente de uma forma, do modo de fato como ele é, em seu esplendor e sua glória. Ele aparece por meio de um anjo. Diz lá: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, né? Quem apareceu para Moisés necessariamente ali foi um anjo. E esse anjo é chamado, né, o anjo do Senhor. A palavra anjo significa mensageiro. E foi exatamente esse anjo que estava falando com Moisés. E nós vemos nesse anjo um caráter de mediador. Nós vemos um caráter divino e messiânico nesse anjo. A primeira coisa que eu queria mostrar para você é que esse anjo, ele não é necessariamente um anjo criatura, mas ele é um anjo, né, um mensageiro divino, Deus mesmo, quem está aqui. Se você olhar aí no versículo de número 6, o próprio anjo diz que ele é Deus, né? No versículo 6. No versículo 6, o anjo disse assim, disse mais, porque no versículo 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Lá no versículo 5, diz assim: Deus continuou. E no versículo 6, disse mais, o anjo agora está se identificando: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse anjo nada mais é do que o próprio Deus. E além disso, ele tem um caráter messiânico. Nós vemos aí isso no versículo de número 8. Olha o versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra, uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Aqui nós vemos, né, o anjo agora falando para Moisés, que quem vai libertar o povo lá de Israel é ele. Ele vai usar Moisés, mas quem vai de fato libertar Israel é ele, o anjo do Senhor. E ele diz assim: eu desci do céu para libertar o meu povo, para fazê-lo subir para a terra de Canaã, né? Ele tem um caráter messiânico. Ele é Deus, mas ele tem um caráter também de libertador. Ele é aquele que desceu do céu e vai até o seu povo para libertá-lo das suas angústias. E quem é, meus irmãos, a pessoa que nós lemos lá em João, que desceu do céu? Senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo, relatado no Antigo Testamento, não necessariamente encarnado como ele apareceu no Novo Testamento, mas pré-encarnado, como os teólogos costumam chamar, na figura de um anjo. Nós vemos então que Deus, ele aparece na maioria das vezes, ele sempre se revela ao seu povo através de um mediador. Se nós continuarmos a nossa leitura, nós veremos que Moisés, ele se tornará o mediador entre Deus e o homem. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Mas nós vemos que até mesmo o mediador, Moisés, ele precisa de um mediador para falar com Deus. E esse mediador nada mais é do que o anjo da aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje muitas pessoas costumam pensar em mediadores como santos, ou até mesmo padres que intercedem, fazendo confissão de pecados a fim de serem remidos. Meus irmãos, o único mediador que temos é um só, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o único capaz de nos levar até Deus em reconciliação com ele e de fazer essa mediação. Se nós estamos aqui e não somos consumidos pela glória e pela majestade de Deus, é porque nós estamos em nome de Jesus.
é porque Jesus é o mediador. É por isso que não tem um terremoto aqui agora. É por isso que nós não ficamos sobressaltados com a glória e com a majestade. Porque Cristo é o anteparo. Ele é o que nos faz permanecer e estar na presença de Deus. Precisamos sempre de um mediador para estar na presença de Deus. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E além disso, nós vemos que Deus ele se revela também como um libertador poderoso. Aqui no versículo de número 6, ele fala isso, né? Deus se apresenta como um libertador a Moisés. Disse mais o Senhor, depois de aparecer a Moisés com um mediador, ele diz: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, né? Deus apareceu para Moisés aqui de uma forma transcendente. Apareceu a Moisés de uma forma santa. Apareceu a Moisés através de um mediador. E agora ele se revela como um libertador eterno e poderoso. Se você prestar atenção nas palavras, ó, meus irmãos, do versículo 6, o que Deus está dizendo, ele está falando que ele é um Deus que, é como se ele falasse que ele é um Deus que a sua ação, ela ultrapassa a terra, que ela se estende para a eternidade, que ela se chega até os céus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que ele não é Deus de pessoas mortas, mas um Deus de pessoas vivas. Olha o que ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nessas circunstâncias, obviamente, Abraão, Isaque e Jacó já eram mortos. Eles já tinham sido mortos, já estavam em suas, já tinham partido daquela atmosfera, né? Ele não estava mais na terra, mas tinha ido para o céu. E o que Deus está ensinando para Moisés aqui é que ele é um Deus de pessoas vivas, né? Ele é um Deus de pessoas que ainda estão vivendo, que ele é um Deus que a sua ação não se limita às coisas terrenas, mas se estende a um patamar superior, que é os céus. E isso, meus irmãos, mostra que Deus, o plano de ação de Deus para o seu povo não é apenas o libertar, o tirar de uma libertação meramente terrena, mas de uma libertação espiritual. O que ele está querendo dizer aqui para Moisés é que Abraão, Isaque e Jacó ainda estão vivos, redivivos no céu, e ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus a quem Abraão ainda está servindo, porque ele está vivendo. Em outras palavras, há um sofrimento, há uma opressão que a humanidade, que os seres humanos experimentam, que somente Deus o pode libertar dela, do pecado e da morte, né? Aqui nós vemos que Deus é um Deus que ultrapassa até mesmo a morte. As pessoas morrem, mas ainda continuam a servir esse Deus. E é assim que ele se revela, então, a Moisés, porque ele é um libertador eterno. O seu reino é de eternidade a eternidade. Abraão servirá de eternidade a eternidade. E também poderoso, porque ele, de certa forma, vence os grilhões da morte. O texto vai nos falar que Moisés, depois de ver essas coisas, de deparar com essas coisas, ele esconde o seu rosto, porque teme olhar para Deus. A atitude de Moisés aqui no final é completamente diferente daquela atitude inicial, onde ele estava curioso de saber quem era Deus, de entender o que era aquela coisa que estava acontecendo. Nós vemos ele inicialmente, depois, antes de conhecer, antes de Deus não ter se revelado completamente a ele correndo para a sarça. Mas depois que Deus se revela a ele de um modo santo, transcendente, através de um mediador, e como ele é um Deus também, um libertador eterno e poderoso, Moisés agora sabe diante de quem ele está e esconde o rosto, porque teme olhar para Deus.
E é isso que tem que acontecer conosco, meus irmãos. Todas as vezes que nós passamos a conhecer mais de Deus, quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais os atributos dele é ressaltado a nós, mais devemos temê-lo, mais devemos andar com cuidado na sua presença. Não há desculpa para um crente que de fato viu a Deus e não temê-lo. Moisés reconheceu aqui que ele de fato estava em uma situação, ele estava em uma situação de perigo, que ele mesmo corria perigo. O que é que eu estou fazendo, andando de uma forma descuidada diante de Deus? Isso diz respeito especificamente aos nossos pecados, aos pecados que nós necessariamente estamos acostumados a praticar. Meus irmãos, se nós entendêssemos que o Deus eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra, nos vê em nossos pecados, nós teríamos mais vergonha de pecar na presença de Deus. Nós teríamos vergonha de colocar os nossos olhos em locais inapropriados, ou deixar passar em nossos corações sentimentos que não necessariamente agradam a Deus: ira, ódio, rancor, mágoa, falta de perdão. E saber que Deus está olhando, observando. Ele vê essas coisas em nosso coração. Se nós de fato entendêssemos quem Deus é, nós teríamos medo de pecar contra Ele. A melhor forma de nós nos desvencilhar dos nossos pecados é temer a Deus. Não pense que nós deixaremos de pecar porque nós deixaremos alguns pecados de lado se nós não conhecermos o Deus a quem servimos. Quanto mais nós conhecemos, mais tememos o nosso Deus. Isso, meus irmãos, é o modo como Deus se revela. E é desse modo, então, as reações que causam naquelas pessoas a quem Ele se revela, né? Aqui nós vemos, então, Deus se revelando ao seu povo. E é desse modo que Deus se revela à sua igreja. E ainda temos... O meu tempo passou ali, mas eu queria concluir pelo menos com o segundo ponto do meu sermão que eu havia anunciado, que está aqui do versículo 7 ao versículo 10, onde, além de Deus se revelar, Ele livra o seu povo das suas angústias. E eu quero ressaltar esse ponto para os irmãos. Acompanhe comigo, irmãos, o versículo 7 ao versículo 10, e veja que Deus, Ele é um Deus pronto para libertar o seu povo das suas angústias. Disse assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Veja, meus irmãos, que característica maravilhosa do nosso Deus, como libertador. O que nós vemos aqui é que o nosso Deus, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus atencioso, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que não tira os olhos e os ouvidos das aflições do seu povo. Grave esse versículo na sua Bíblia, grave essa passagem e medite nela durante 1 hora. Veja o que ela diz: disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Deus vê a aflição do seu povo. Israel estava lá debaixo do chicote do egípcio, queimando tijolo em fornalhas, tendo que procurar a brasa, tendo que procurar a palha e tudo mais. E eles clamaram ao Senhor, lá no versículo, como nós vimos no versículo 23, e a grande verdade que nos salta aos olhos, o texto nos diz, é que Deus viu a aflição do seu povo. Ele não somente viu,
ele ouviu o clamor do seu povo. Meus irmãos, não tem algo mais gracioso, algo mais revitalizante e fortalecedor para o servo de Deus, de saber que Deus está com a atenção dele voltada para nós. Aqueles que têm filhos, né, certamente sabem quantas preocupações eles nos trazem, principalmente quando é criancinhas ainda, porque podem cair, se machucar, ferir, e constantemente a gente tem que estar de olho, pois é desse jeito que Deus cuida de nós. Os olhos dele estão em cima de nós, os seus ouvidos estão prontos para ouvir a nossa oração. Ele não somente ouve, ele não somente vê, ele diz ainda: eu conheço a sua aflição, eu sei o que é que você passa, eu sei a intensidade do que você está passando. Veja, meus irmãos, é esse Deus que nos liberta, é esse Deus a quem nós servimos, é esse Deus que se revela para a sua igreja. Você tem alguma aflição na vida? Não precisa nem responder. Você tem alguma coisa que está te ferindo, está te machucando, está te oprimindo? Deus vê o seu sofrimento, Deus conhece a sua aflição e Ele ouve os seus clamores. As suas orações não são desconhecidas de Deus, ela chega até Deus e Deus ouve. A sua queixa é conhecida lá nos anais do céu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Onde mais nós podemos ouvir isso? A grande verdade é que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós não estamos isolados. Será que assim não dá para passar por aflição? Não é fácil passar por dificuldade, saber que Deus está do nosso lado, ouvindo. Ele não somente faz isso, Ele está pronto também para nos libertar. Veja, no versículo 8, diz assim: por isso, porque eu conheço o seu sofrimento, porque eu conheço a sua aflição, porque eu vi o seu clamor, por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Né? Veja, Deus tinha uma promessa para cumprir, e Ele cumpriu a sua promessa. O seu povo estava passando por aflição, e Ele então atende a oração e o clamor e a angústia do seu povo. E então Ele tem uma ação, Ele se move, Ele desce dos céus, Ele sai da sua morada altíssima e vai se apresentar, se colocar diante daquela pessoa a quem Ele preparará para libertar do cativeiro de Israel. Ele sai da sua morada santíssima, ele se incomoda de sair de lá e se apresentar, pisar nessas terras, nessa terra de moribundo. O Deus santo e poderoso fez isso. Mas por que ele fez isso? Aí ele diz: eu desci a fim de fazer vocês subirem. Geograficamente falando, o Egito estava em uma porção de terra mais baixa, e Israel estava localizado numa posição mais acima. E por isso é que ele está dizendo: eu desci dos céus, na verdade, para fazer vocês subirem, sair do Egito para a terra que mana leite e mel, para a terra do cananeu, do heveu, do amorreu, do jebuseu. E lá, na verdade, é a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus deu por herança a Abraão, a terra onde Deus falou, onde Ele constituiria a nação dele. E é exatamente isso, meus irmãos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Moisés, ele nada mais era do que um tipo do libertador. Ele apenas era uma figura. De fato, isso aconteceu. Deus desceu, preparou Moisés, libertou o povo do cativeiro egípcio e levou lá para Canaã. Mas isso aqui nada mais é do que apenas, além de ser, apesar de ter sido verdade, era apenas tipo do que de fato ia acontecer na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Porque de fato Deus, né,
na pessoa de Cristo, ele desceu dos céus, ele saiu da sua morada eterna, ele se levantou do seu trono, ele despiu da sua glória, da sua coroa, do seu manto maravilhoso, e habitou nessa terra de moribundos. Ele andou nas estradas empoeiradas de Jerusalém, ele sujou os seus pés de poeira, teve fome. O Deus de Israel, o libertador de Israel, desceu dos céus, morreu na cruz, a fim de nos levar para a terra prometida, para Canaã celestial, a terra que mana leite e mel. Na verdade, aqui, meus irmãos, mostra quem é de fato o libertador de Israel, quem é de fato o libertador da igreja, o libertador dos crentes, que nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem de fato é o libertador, Ele quem desceu. Moisés de fato vai lá falar com o faraó, mas quem vai libertar é na verdade Deus, quem vai fazer com que faraó tire, vai fazer com que o povo dele saia de lá. E para finalizar aqui no versículo 10, diz assim: vem agora, veja como ele tem pressa. Ele diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nós vemos aqui, meus irmãos, que é como que Deus, ele tivesse pressa em atender aquela oração, em atender a aflição. Ele quer imediatamente tirar o seu povo da angústia. E ele faz isso com Moisés. O mais interessante de tudo é que ele faz isso com Moisés. Se nós pegarmos o histórico de Moisés, fisicamente falando, naturalmente falando, Moisés era a pessoa menos apropriada para essa função. Moisés era um assassino, ele matou um judeu, um egípcio. Moisés era um fugitivo. Moisés tinha ido morar no deserto, ele era um pastor de ovelhas. O que é que Moisés queria? Chegar lá no Egito e lidar com a maior potência do mundo antigo, com o maior chefe militar que o mundo já viu, a primeira potência mundial da época dele. Quem é Moisés? E o interessante é que o texto diz assim, no versículo 10, vem agora e eu te enviarei. É exatamente isso, meus irmãos, o que faz Moisés ter êxito na sua empreitada, é porque é Deus quem envia aquele servo dele, aquele homem fraco e falho, e com tantas limitações. Ele diz assim: vai, eu te enviarei, eu farei com que você tire meu povo das garras do Egito. Certamente você se lembra daquela história de Davi e Golias. Quem é que você acha de fato que foi Davi quem derrubou Golias com aquelas 3 pedrinhas? Será que aquele pastor de ovelhas tinha condições de derrubar aquele soldado imenso que estava aparentado com armadura, com espada, lança? Será que apenas 4 pedrinhas do ribeiro que ele encontrou no meio do caminho seria capaz de derrubar Golias? Com uma funda, com um estilingue? Certamente que não, meus irmãos. Mas acontece que Deus imprimiu a sua força nas pedrinhas de Davi. Acontece que não era a mão de Davi quem lançou aquelas 3 pedrinhas, foi a mão do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que é transcendente, daquele que é santo, daquele que tem o mundo inteiro no seu controle. Ele é capaz de pegar homens e mulheres igual Davi, igual Moisés, e lançar dentro em situações difíceis e libertá-los das opressões e das lutas dos seus opressores. Se tem uma coisa que me garante a você de que a igreja chegará no seu ponto máximo de eficácia e de vitória, é porque é Deus quem manda a igreja ir até o Egito. É Deus quem manda ir até os prisioneiros que estão lá fora das garras de Satanás. Nós não temos força, você não tem força, mas o fato de Cristo ter dito assim: vai agora e faça discípulos, essa é a força, meus irmãos. A igreja de fato experimentará
a vitória que ela lhe foi prometida, porque foi Deus quem nos enviou. Eu não sei necessariamente o que é que lhe atormenta e lhe angustia, mas eu queria dizer para você que é esse Deus que nós servimos, é esse Deus em quem nós nos debruçamos. Ele está, de fato, com a sua atenção voltada para nós. Ele, de fato, ouve os nossos clamores. E ouça, Ele é, de fato, quem nos envia para lá. E Ele que nos enviou nos garantirá certamente a vitória, igual Moisés, de fato, conquistou esse êxito quando foi enviado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos sair daqui, que nós servimos a um Deus que revela ao seu povo, a fim de livrá-los das angústias dos seus inimigos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra.